Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Estaremos lendo os versos de 1 a 8. Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 8. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento desta leitura. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 8. Assim lemos nesse texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra, por aquilo que ela traz de recado para cada um de nós, pelo Teu Espírito que nos faz entender esse recado, fala ao nosso coração, e assim, Senhor, que tanto eu que falo, como cada um que ouve, possa ser instrumento nas mãos do Teu Espírito, para que o Teu recado chegue a cada coração. Fala o nosso coração conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos iniciando uma nova série de mensagens. Esta série será ao longo de toda a carta de Paulo aos Colossenses. Esta é uma carta que Paulo escreve a uma igreja que ele não conhecia. Tudo indica no texto que ele não havia chegado até Colossos. Colossos era uma cidade que ficava próxima de Éfeso, e o texto bíblico no livro de Atos nos diz que durante o período em que Paulo esteve em Éfeso, toda aquela região ouviu a mensagem do Evangelho. Paulo em Éfeso preparava os obreiros que iam até outros lugares, ele enviava então os obreiros para outros locais para anunciar a mensagem do Evangelho. Epáfras esteve entre estes que foram enviados por Paulo para essa pregação. Epáfras, tudo indica que começou as igrejas de Colossos, de Hierápolis e de Laodiceia, 3 cidades bem próximas, que então foram campo de trabalho de Epáfras. Talvez você pense, pastor, mas aí tem muita história a respeito de um tempo passado, o que é que isso tem a ver comigo hoje? O que é que essa experiência lá da igreja de Colossos tem a ver com a nossa realidade hoje, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois? Bem, gostaria de dizer em primeiro lugar que Colossos era uma cidade importante na geografia daquela época. Ela ficava numa rota comercial bastante importante, porque da cidade de Éfeso para o leste
a estrada passava ali em Colossos. Colossos era assim uma cidade que recebia gente de todas as partes do mundo. A gente já pode dizer que Recife tem alguma coisa já da cidade de Colossos, porque nós temos recebido gente de todos os lugares, pelo menos do Brasil, mas também de outros países, e nós temos convivido com pessoas assim que vêm de longe, que vêm aqui a trabalho e passam algum tempo e depois retornam para a sua cidade de origem. Vários grupos pequenos têm tido essa experiência de receber pessoas de fora, e daí a 1, 2, 3 anos a pessoa retorna para a sua cidade. Colossos tinha essa característica, recebia muita gente de fora, de outros países. Mas esse fato foi incrementado também por alguns eventos. No segundo século AC, Antíoco III trouxe da Babilônia, da Mesopotâmia, 2.000 judeus e colocou naquela região ali da Frígia. A região tinha então uma forte influência judaica. Há um relato de cerca do ano 61 a.C., de que um governador chamado Flaco, ele proibiu que judeus enviassem para a Palestina 10 quilos de ouro, como parte daquilo que é chamado no Antigo Testamento de imposto do templo. Cada judeu, onde quer que estivesse, deveria enviar, cada judeu do sexo masculino de 20 anos para cima, deveria enviar um determinado valor como o imposto anual para a manutenção do templo em Jerusalém. Com este relato de que os judeus queriam enviar então 10 quilos de ouro, chega-se à conclusão de que havia naquela região cerca de 11.000 judeus do sexo masculino acima de 20 anos, e então talvez uma comunidade de cerca de uns 30 a 40 mil judeus naquela região. Então era uma cidade que recebia gente de todo lugar, mas com uma presença judaica muito forte. A igreja começou ali com Epáfras. Epáfras foi até lá e pregou o Evangelho. Mas a igreja começou a ser influenciada por essa diversidade. O fato de ser uma cidade assim cosmopolita fazia com que quem viesse de cada um dos lugares de origem, dos seus lugares de origem, trouxesse também algo da sua adoração, algo da influência grega daquela época, da filosofia grega, da adoração ao panteão grego. E a igreja começou a sofrer alguma influência desse tipo. Então, Epáfras vai visitar Paulo na prisão para narrar aquela dificuldade que a igreja estava atravessando. Não sabemos exatamente aonde é que Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Colossenses. É possível que tenha sido de Roma, é possível que tenha sido numa prisão em Éfeso. Há quem defenda a prisão em Roma como sendo a origem tanto desta carta como da carta aos Efésios e a carta a Filemon. Mas é possível que esta carta tenha sido escrita da prisão em Éfeso, até porque estaria mais próxima para Epáfras fazer essa visita até Paulo, apresentando as dificuldades que a igreja estava enfrentando. E a igreja estava enfrentando algumas dificuldades a respeito do gnosticismo. O gnosticismo foi um pensamento que foi iniciado já antes do período do cristianismo, já a origem do gnosticismo desde antes, e permaneceu até o segundo século da era cristã.
Era um pensamento que dizia que o mal está no nosso corpo, mas isto não afeta o nosso espírito. E então havia duas posições extremas. Havia quem, por causa do gnosticismo, procurasse uma posição de asceticismo, de se ausentar de tudo para evitar este mal que está no corpo. Por outro lado, havia também quem caminhasse na direção oposta. Se o mal no nosso corpo não afeta o nosso espírito, a gente pode fazer o que quiser que o espírito não será afetado. E então partia para o lado da carnalidade, da pecaminosidade. E aí a gente pergunta, e o que é que isso tem a ver conosco hoje? Hoje nós vivemos num mundo onde se busca a satisfação pessoal quase que a qualquer custo. Cada um buscando a própria felicidade, a própria satisfação, sem levar em conta muitas vezes até aquilo que é o direito e a justiça. Se eu quero fazer uma festa e trazer ou uma banda ou uma charanga e tocar até as 2 horas da manhã, quem quiser dormir, que se lixe, como diz a história, porque eu quero fazer o que me agrada. Graças a Deus que dispositivos de lei têm tolhido um pouco disso, mas de vez em quando a gente também sofre um pouco a esse respeito. E dentro desse contexto as pessoas estão distanciadas de Deus. Aquele gnosticismo fazia com que a própria figura de Cristo fosse colocada num segundo plano. Havia uma adoração aos anjos e Cristo seria apenas mais um desses emissários divinos que então vem ao mundo. Então, nesta carta, nós vamos encontrar Paulo fazendo uma doxologia, um hino a Jesus Cristo. Estaremos vendo em um dos momentos futuros, no final deste capítulo 1, aquilo que Paulo escreve a respeito de Jesus, quem é Jesus. E quando colocamos aqui que Cristo é tudo em todos, esta é a temática dessa carta. É um dos versículos do capítulo 3 que diz: Cristo é tudo em todos. De fato, toda a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Desde o início, no livro de Gênesis, nós vemos a pessoa de Cristo sendo apresentada. Quando ali nos primeiros versículos está dito: façamos o homem à nossa imagem, é porque ali está a presença de Cristo ao lado de Deus, na criação de todas as coisas. O Novo Testamento vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E vamos ver que até o final, no Apocalipse, nós temos então no último capítulo a expressão Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Cristo, como prometeu que haveria de voltar, toda a palavra aponta para Jesus Cristo. E aqui nesta carta, então, o apóstolo Paulo vai procurar fazer com que a igreja de Colossos entenda a importância do Senhor Jesus. E então, no texto que nós lemos, nós temos já na abertura o apóstolo Paulo se referindo que ele está escrevendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que se encontram em Colossos. Santos e fiéis. Santos quer dizer separados para Deus, que a si mesmos se separaram para Deus, que entregaram a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Fiéis em Cristo Jesus, depositaram a fé nesse que morreu na cruz para a nossa salvação. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E
Em seguida, ele diz que dá graças a Deus, Pai de Jesus Cristo, menciona que Cristo é o Filho de Deus, não simplesmente um enviado de Deus, não simplesmente um emissário divino, não simplesmente talvez aquilo que nos nossos dias muitos pensem, que Cristo foi simplesmente alguém importante que viveu 2000 anos atrás, foi um grande profeta, foi alguém que veio e fez o bem, e semeou o bem, e terminou sendo um mártir do bem, porque é como se as pessoas pensassem que Cristo teve a sua missão aqui na terra frustrada pelo fato de ter sido acusado, condenado e crucificado. Mas ele mesmo diz: foi para isto que eu vim. Cristo é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Cristo é aquele que é o Deus que se humaniza e se faz igual a nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Aquela igreja ali em Colossos começou com a pregação que foi apresentada por Epáfras, entendeu que Cristo é o Salvador e depositou a fé em Cristo Jesus. Estava sendo abalada um pouco essa fé, mas Paulo vem e diz: olha, aquela fé original que vocês receberam, aquilo que vocês fizeram a princípio, o passo dado, é algo que é motivo de gratidão para nós, porque vocês estão firmados naquilo que é de fato importante. E então, pela fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aquela igreja era uma igreja que, nesse entendimento do que Cristo fez, teve como resultado expressão de amor. Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo revelado na cruz, em nosso favor, ele nos pressiona, ele faz com que nós respondamos também em amor. E aquela igreja, quando entendeu o que Deus havia feito por meio de Jesus, aquela igreja passou a vivenciar esse amor para com todos aqueles que estavam compartilhando da mesma fé. O amor de Jesus precisa ser compartilhado para todas as pessoas do mundo. É nosso papel compartilhar aquilo que recebemos da parte de Deus. Se Deus nos amou ao ponto de enviar Jesus para a nossa salvação, pessoas à nossa volta não sabem disso e precisam ouvir a respeito. E então ele diz que a fé e o amor, pela esperança, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança reservada nos céus. A esperança que nos está reservada nos céus é motivo para que possamos dar todos esses passos. Cristo veio para que nós pudéssemos ter essa esperança. Cristo veio para que eu e você pudéssemos ter a certeza de algo no futuro que está preparado para nós. E então nós vivemos a nossa vida aqui com uma certeza futura. Temos a presença do Espírito conosco já nesta vida, e a experiência com Deus já nesta vida faz com que possamos agradecer a Deus por aquilo que temos no presente. E alguém já disse que a vida com Deus aqui neste mundo já é uma sala de espera do céu. E alguém pode dizer: mas pastor, a gente enfrenta tanta dificuldade, tanto problema. Apesar disso, nós podemos ter na presença de Deus conosco a diferença que isto faz. Quando atravessamos uma dificuldade e sentimos a presença de Deus ao nosso lado,
Que privilégio tenho eu como pastor ao acompanhar a experiência de tantas vidas, de poder ter isso não apenas na minha vida, mas quando acompanho a vida de pessoas que atravessam uma dificuldade grande, uma dificuldade séria, e a gente vai fazer uma visita ou recebe para uma palavra no gabinete, e a gente pensa que a gente vai trazer uma palavra de conforto, que vai trazer uma palavra de ânimo, que a gente vai trazer uma palavra de força para continuar na luta. E quando a pessoa começa a compartilhar o que tem sido a experiência com Deus, a gente termina quase que ficando calado. A gente começa, a gente mesmo, a louvar a Deus por aquilo que Ele faz. E aquilo que Ele faz nos momentos difíceis da vida, parece que é mais importante do que o que sentimos da sua presença quando tudo vai bem. Quantas vezes tenho ido às lágrimas ao ouvir testemunhos de pessoas que no meio de profundo sofrimento compartilham o agir de Deus na vida. Imagine quando estivermos no céu. Cantamos há pouco a respeito disso. Pai, eu queria tanto ver aquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. E então estaremos sendo elevados às alturas e estaremos com Deus por toda a eternidade. O apóstolo Paulo vai escrever a respeito desse dia. E vai dizer que isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo que se estraga, que adoece, vai ser renovado e vai ser agora um corpo que não mais se estraga, não envelhece, não adoece. O apóstolo João, escrevendo no Apocalipse, vai dizer que ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Aquilo que nos espera no céu é incomparavelmente melhor do que aquilo que já temos de bom aqui nesta vida com Deus. A igreja em Colossos era uma igreja que, por causa da esperança reservada no céu, ela tinha a sua fé firmada em Jesus Cristo e compartilhava o amor recebido de Deus para com todos os santos. Pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até eles. O apóstolo Paulo diz então que isso só foi possível porque a palavra do Evangelho chegou até eles. Epáfras foi o instrumento usado por Deus para que esta mensagem de esperança, esta mensagem de fé, esta mensagem do amor de Deus pudesse chegar até aquelas pessoas ali na cidade de Colossos. E aí ele apresenta que o que aconteceu com eles está acontecendo também em todo o mundo. E então no versículo 6 ele vai dizer que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aquilo que está acontecendo em vocês está acontecendo no mundo inteiro. Aqui nós temos a universalidade do Evangelho, a mensagem do Evangelho que é propósito de Deus para todas as pessoas do mundo. E quando pensamos em todas as pessoas do mundo, a gente pensa nos lugares mais distantes. A gente pensa, por exemplo, naqueles lugares onde hoje cristãos estão sofrendo. Hoje pela manhã, no momento de intercessão, estivemos orando por aqueles lugares onde cristãos estão sofrendo, estão sendo mortos, igrejas estão sendo queimadas. As pessoas que estão fazendo isto são exatamente as pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho.
Tem sido divulgada na internet mensagens que falam a respeito do risco de que muçulmanos, então, vindo para o Brasil e se multiplicando na velocidade que se multiplicam, logo tenhamos então um Brasil também muçulmano. Dentro de algum tempo tenhamos isso. Isso só acontecerá se não entendermos essa universalidade do Evangelho. Porque se lá no país deles é difícil pregar o Evangelho para eles, eles estão vindo para cá, onde é possível a nós pregar o Evangelho para eles, onde é possível compartilhar esta mensagem da verdade, esta mensagem de fé, de amor e de esperança. Esta mensagem que o apóstolo Paulo utiliza aqui, quando ele diz a palavra da verdade, ele usa a expressão logos, que é a mesma expressão usada por João para se referir a Jesus Cristo como o verbo de Deus, o logos de Deus. A palavra logos tem o sentido de uma palavra de consistência, de uma palavra de peso, de uma palavra que convence pela sua realidade, que convence por aquilo que ela mesma é. E então o apóstolo vem e diz: nós temos em mãos a palavra da verdade, nós temos em mãos esta palavra de salvação, que é diferente de todas as demais religiões do mundo. O amor de Deus é imenso, extraordinário, a misericórdia de Deus revelada a nós, porque todas as religiões do mundo são a religião do esforço, quer seja aquele esforço em que eu tenho que praticar boas obras, eu tenho que ofertar para os pobres, eu tenho que fazer alguma coisa para compensar os males que eu já tenha praticado, quer seja quando isso aponta na direção de alguém que se coloca como homem-bomba, e acha que se eu morrer como um mártir assim, eu receberei do Todo-Poderoso, eu receberei bênção. É a religião do merecimento, é a religião daquilo que eu preciso fazer para agradar a Deus, aquilo que eu preciso fazer para receber de Deus algo de que preciso. Mas esta palavra da verdade do Evangelho é a verdade de que Cristo já fez tudo, de que Cristo pagou o preço da nossa salvação, de que a salvação está disponível de graça para todas as pessoas. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. As demais religiões são as religiões das obras, mas o Evangelho é a religião da fé, do amor, da esperança. O Evangelho é aquilo que Deus fez por nós, não aquilo que Deus espera que nós façamos para Ele então nos conceder algo, mas é a religião da misericórdia e da graça. Por isso o apóstolo Paulo vai se referir realmente à graça. Ele vai falar dessa universalidade. Ele vai dizer que essa palavra tem frutificado no mundo inteiro. E ele usa essa expressão frutificado porque esta é uma palavra de vida. Esta é uma palavra que transforma. Esta é uma palavra que opera em nós aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E então ele diz que é como algo que tem vida, que frutifica, que se reproduz. E ele então conclui dizendo que, no versículo 6 também, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. É graça, é favor imerecido, é algo que não cabe a nós receber por merecimento, mas que Deus oferece pela sua
graça. O apóstolo Paulo então escreve aos Colossenses com esta palavra de confirmação daquilo que já tinha acontecido na vida deles, para que eles estejam firmes naquilo que desde o princípio receberam, que não sejam influenciados por qualquer doutrina externa que minimize a pessoa de Jesus Cristo, mas Cristo é aquele que é a razão da nossa fé, é o autor da nossa fé, como diz Hebreus e como diz o cântico que nós acabamos de entoar, e Ele é que faz a diferença na nossa vida. O apóstolo apresenta então a necessidade de uma fé firmada em Cristo, que é tudo em todos. Esta fé firmada em Cristo pressupõe que a vida daquele que crê em Cristo está depositada a serviço de Cristo. Está para realizar aquilo que agrada a Cristo, que é o propósito de Cristo para a nossa vida. Como é que está a sua vida diante de Deus? Talvez você já recebeu a Cristo como Salvador, você então tem a sua fé firmada nele, você tem essa esperança daquilo que então nos aguarda no céu, a eternidade à sua frente. Mas até que ponto esta universalidade do Evangelho tem trabalhado na sua vida? Até que ponto esta mensagem do Evangelho, cujo propósito em Deus para conosco é de que possamos compartilhar esta mensagem, até que ponto nós temos nos envolvido nesse compartilhar? Até que ponto temos entendido que essa graça de Deus é tão grande que nós precisamos responder a essa graça. Responder a essa graça com dedicação de vida, com envolvimento nos propósitos de Deus, com envolvimento naquilo que Deus deseja fazer através de nós, em nós e através de nós. A igreja em Colossos era uma igreja que estava precisando desta palavra de firmeza, um reforço naquilo que tinha sido a fé original, daquilo que tinha sido o compartilhar desse amor de Deus, daquilo que tinha sido a firmeza na palavra, o buscar na palavra o crescimento, o aprendizado e então o crescimento da fé. A palavra de Paulo, nesse começo, é que ele agradece a Deus por aquilo que foi o início na igreja em Colossos. Como é que foi o seu início de fé? E como está essa fé hoje? A igreja de Éfeso foi uma igreja que foi objeto de uma das cartas do Apocalipse. E o apóstolo João vai escrever aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. E aquela igreja teve que ouvir: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Paulo deseja que a igreja de Colossos não passe por essa experiência. Paulo deseja que a igreja de Colossos possa estar crescendo, aperfeiçoando aquele primeiro amor, investindo nesse amor, fazendo com que a experiência de vida seja mergulhada cada dia mais na direção de Deus, naquilo que Deus espera de cada um de nós. Que a experiência do nosso dia a dia seja aquela experiência onde podemos ouvir a voz de Deus nos passos mais simples que damos, mas que Deus tem algo a nos revelar, Deus tem algo a nos falar, Deus tem algo a realizar por meio de nós. Ou talvez você ainda não entregou sua vida nas mãos de Jesus. Saiba que a mensagem do Evangelho é esta mensagem de fé, de amor e de esperança. Saiba que Cristo já pagou o preço na cruz
da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados. Basta a você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, de poder dizer para Jesus: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. Feche seus olhos, apresente-se diante de Deus em oração nesse instante e considere aquilo que a palavra da verdade tem para realizar na sua vida. Talvez nessa entrega, talvez de ter a oportunidade de dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Ou talvez que a vida precise estar mais mergulhada nesse amor de Deus, estar à disposição de Deus para aquilo que Ele tem para você, estar buscando em Deus cotidianamente a alimentação para a vida, a alimentação na sua palavra, a alimentação na oração, para que possamos estar suficientemente sensíveis para ouvir a sua voz, nos momentos de compartilhar esta palavra da verdade. O que é que Deus tem para nós hoje? Paulo escreve àquela igreja de 2000 anos atrás, com uma palavra de incentivo, a firmeza na fé, no amor, na esperança. Qual a resposta que nós damos para esse propósito de Deus na nossa vida? Você pode, no lugar em que você está, fazer uma oração a Deus dizendo: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. Eu entendi que o preço já foi pago na cruz e que agora a salvação, o perdão é oferecido de graça pela fé em Jesus. E eu deposito a minha fé em Jesus. E ao dizer isso para Deus, que você recebe a Jesus como Salvador, saiba que lá no céu há uma festa. A palavra de Deus nos diz que a maior alegria por um pecador que se arrepende, alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que acham que não precisam de salvação. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus nesta hora. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque a mensagem do Evangelho é mensagem de fé, de amor e de esperança. Pela esperança que nos está reservada no céu, vivemos numa fé firmada no Teu Filho Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez na cruz em nosso lugar. Vivemos na experiência de ter a presença do Teu Espírito em nós a cada dia, e buscamos vivenciar o compartilhar desse Teu grande amor por nós. Assim, Senhor, age na nossa vida conforme a Tua vontade e faze com que na nossa experiência cotidiana, mesmo em meio a dificuldades, em meio a problemas, a sofrimento muitas vezes, mas que a Tua presença esteja suprindo a necessidade de cada um aqui. Louvamos o Teu nome porque o Teu Espírito nos traz a
paz necessária para o nosso caminhar. Louvamos o Teu nome pelo Teu cuidado para conosco, e assim podemos lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Louvamos o Teu nome, Pai, pela salvação no Teu Filho Jesus. E Pai, se alguém aqui entrou ainda sem ter a certeza, a segurança de salvação, que o Teu Espírito esteja confirmando a cada um a necessidade dessa entrega, que o Teu Espírito esteja fazendo com que este seja o momento aceitável, o momento do passo a ser dado na direção de Jesus Cristo, um passo de fé no sacrifício de Jesus em nosso lugar, para nossa salvação. Continua a falar ao nosso coração conforme a Tua vontade, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.